Portais são fendas que nos direcionam a uma outra dimensão. Mas que dimensão é essa? Como eu posso acessar? O que eu ganho com isso? O que eu devo evitar? Por que da numerologia? Vocês pediram e a Fabizinha veio aqui explicar. Vamos entender o que são os portais. Eu sou Fabi Fortunato, eu sou astróloga, eu sou taróloga. Esse aqui é o Astrologia, esse é o nosso canal quando o assunto é energia, amor. Aqui a gente tem previsão de mês, previsão semanal para os signos com o tarô, a gente tem céu do mês, uma previsão astrológica, a gente traz aí alguns assuntos importantes como eclipses, assuntos espirituais, energético. A Mãe aqui é uma grande curiosa e eu amo dividir as minhas experiências com vocês, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixa teu like aqui no vídeo, é muito importante a tua interação aqui com a Mana, e também comenta se esse vídeo fez sentido pra você, o que você achou, manda esse vídeo pra quem precisa ouvir isso também, tá bom? Vamos lá entender o que são os portais. Bom, gente, como o nome mesmo fala, portal energético, portal é uma porta, né? É uma fenda que se abre entre tempo e espaço, para que a gente aqui que está encarnado na 3D, nesta dimensão, a gente acesse uma sabedoria, uma força, uma energia que está numa outra dimensão. A gente sabe que o planeta Terra ele é considerado como a 3D, né, a terceira dimensão. Existem muitas outras em campos sutis, em outros estados, que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para se conectar. Mas aí existe um porquê, um para quê, os cuidados, quando evitar. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque esse assunto eu tenho sentido que tem virado muito marketing, né? Tá muito banalizado. Então, é importante sim a gente ressaltar a beleza de um portal, mas é muito importante a gente ressaltar os cuidados que a gente deve ter também para a gente não sair fora de uma realidade, tá bom? Os portais, eles estão numa dimensão entre tempo e espaço, né? A gente que é espiritualista, a gente acredita que o tempo é uma certa ilusão e o espaço também, que no fundo tá tudo conectado. De certa forma, os portais são aceleradores de processos. Ou seja, são insights, são recebimentos, são visualizações, são discernimentos enviados pela espiritualidade maior para que a gente possa contribuir com a transição do planeta, com a elevação da humanidade. Isso lembrando, é coletivo, é para todo mundo. E uma andorinha só faz verão? Se todo mundo pensar assim, a gente faz verão, né, amor? Bom, conexão e abertura com a espiritualidade. Esse ponto é muito importante. Por quê? Como a gente está falando de outras dimensões, independente da nossa crença, independente do que a gente acredite, a gente sabe que tem um campo sutil em tudo isso. A gente sabe que tudo é energia e que tudo está interligado. Quando a gente fala dessa abertura com a espiritualidade, a gente precisa ter muita consciência ao se conectar com o portal, pela intenção dele. E a gente já vai chegar lá, eu vou explicar para vocês. Qual é a intenção, qual é a energia, qual é o recado emanado de Deus pra gente aqui com os seus servidores da luz, né? E quando a gente se conecta com a espiritualidade, é por um único propósito: elevação espiritual, elevação de consciência, avançar na nossa caminhada. Isso não tem absolutamente nada a ver com desejos pessoais terrenos, mundanos. Eu quero comprar uma casa, vou me conectar com o portal 8, que é abundância. Isso pode ajudar? Pode. Mas vamos lembrar que quando a gente fala de espiritualidade, tudo que é terreno e material tem um valor diferente. Não que não exista o valor e que a gente não tenha que conquistar as nossas coisas. Mas quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de comunidade. A gente está falando de um bem maior. É muito além de um interesse pessoal, é coletivo. É algo que é para todos nós. E quando a gente começa a entender que o planeta, sim, está numa vibração extremamente tensa, e a gente sente isso, quem é um pouco mais sensível já consegue sacar essa massa pesada que está energética, né, não só física, o nosso planeta. A gente começa a vibrar em sintonia, todos numa única intenção, para que a gente consiga amenizar essa energia e a gente consiga viver bem melhor, que a nossa cabecinha, nosso poder mental, psíquico, espiritual, energético, emocional, siga em paz a jornada individual de cada um. Trouxe aqui a minha colinha, a gente vai entender agora para que serve, né, um portal energético. Para autoconhecimento, sim. Através deles a gente pode ter uma maior compreensão de nós mesmos, tá? Porque a gente se conecta com uma energia que vibra
muito maior e a gente acaba ganhando paz, discernimento, tranquilidade, ameniza-se alguns sintomas de ansiedade, e obviamente que isso são visualizações, são projeções, e tudo isso é complementar. A gente está falando, quando a gente fala de saúde mental, eu gosto sempre de ressaltar: procure um especialista, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. A gente precisa complementar uma coisa a outra. Afinal de contas, eu acredito, né, que quem deu a inteligência aos homens para que a gente possa descobrir formas de viver melhor foi Deus. Então, a gente não pode negligenciar uma coisa com outra, tá bom? Mas traz sim mais paz, mais calma, mais discernimento, traz uma elevação energética para a nossa vida e uma elevação espiritual também. Através desses downloads, desses recebimentos de discernimento, de mensagem, eleva a nossa própria vibração, porque a nossa vibração está muito ligada aos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que eu penso, eu vibro, eu sinto e eu emano. E semelhante atrai semelhante. Eu vou começar a atrair aquilo que eu tô sentindo. Então, quando eu falo, eu tô vibrando no medo, eu tô com medo de alguma coisa, eu tô preocupado com alguma coisa, a tendência de eu ter que enfrentar aquilo é muito grande, porque eu vou atrair. E aí, quando a gente começa a entender isso, que a nossa visão de pensamento, a nossa mudança de olhar é feita, tá? Então a gente recebe insights, a gente recebe informações, a gente recebe direcionamento. A gente também tem o poder de acessar o nosso eu superior, né? A nossa centelha divina. Eu acredito que tudo que existe é parte de um todo. Esse todo eu chamo de Deus. E se tudo que existe faz parte de um único corpo, de um único espírito, de uma única consciência, eu sou parte dela também. Então, eu entendendo isso, a minha visão sobre a vida, o meu olhar sobre a vida muda. E eu me sinto sagrado, e eu me sinto perto daquilo que é bom, do amor, das vibrações, dos hertz, né? Das frequências mais elevadas. Isso só traz benefício pra gente. Gente, a nossa conexão com o próprio Deus, com o próprio todo, e uma limpeza na nossa energia. Esse é um dos principais pontos para que serve. Limpa a nossa energia, limpa a nossa vibração, aumenta a nossa frequência e faz com que a gente se conecte e comece a atrair coisas de acordo com a vibração que a gente está emanando. Quando um portal pode ser perigoso, Fabi? Quando a gente tá com muita somatização de coisas, quando a gente vem guardando muita coisa, a gente está num momento muito vulnerável, isso pode dar, sim, uma confusão mental, uma sensação de a gente estar muito perdido. E quando a gente está assim, a gente entra no modo desespero. E quando a gente está assim, a gente só quer alguma coisa que alivie. Então, a gente toma muito cuidado com essas fendas, com esses portais, quando a gente quer buscar algo desesperadamente, porque é aquilo que eu falei pra vocês, geralmente portais, eles são de uma energia coletiva. Então, quando a gente tá assim, a gente não tem muito discernimento. Por isso que é importante, como sempre, aliar uma coisa com a outra, que é o que eu falei pra vocês, tá? Não é legal a gente brincar de se aventurar, de ser holístico, de querer mexer com algumas coisas, porque é isso que eu tô falando. Dependendo da vibração que a gente tiver, a gente vai começar a entrar em contato com dimensões, com energias na frequência que a gente está vibrando. Quando a gente for entrar em contato com a energia de um portal, a gente precisa fazer um exercício antes de elevar a nossa vibração. Porque é aquilo que eu falei, semelhante atrai semelhante. E assim como a gente vai entrar agora nesse sentido de quais tipos de portais existem, né? Existe o portal da luz e o portal da sombra. Como tudo na vida, como tudo que existe é dual. O portal da luz vai colocar a gente em contato com seres de luz, com o exército divino, seja o nome que você der aí, vai trazer uma conexão espiritual e energética, estou com a minha colinha aqui, vai trazer a energia de cura e amor para a nossa vida, uma ajuda da espiritualidade, uma conexão e uma energia específica que a gente pode ter também através dos nossos sonhos. A gente começa a sonhar com muita coisa, a gente começa a despertar uma intuição, a despertar o nosso terceiro olho, que é aqui o nosso sexto chakra. Isso é muito legal, desde que a gente tenha consciência, porque senão isso sim pode ser muito perigoso. Por que perigoso, Fabi? Quando a gente se conecta, quando a gente não tá muito legal, quando a gente não tem muito conhecimento e a gente acessa um portal,
se a nossa energia tá baixa, eu vou acessar uma energia baixa de vibração, que eu chamo de portal de sombra. Esse contato com essas energias pode sim trazer pra gente pensamentos destrutivos pós este contato. Porque a partir do momento em que você dá uma abertura para essa energia começa a te acompanhar, essa energia começa a fazer parte, né, da tua vibração. E aí você pode sim entrar em contato com energias muito densas e você pode começar a ter pesadelo, você pode começar a ter dor de cabeça, você pode começar a ter confusão mental, você pode começar a sentir tristeza, porque são as energias, são as frequências de baixa vibração. Então, por isso que eu falo, tudo que a gente vai fazer, gente, nessa vida, a gente tem que ter uma autorresponsabilidade, porque senão, quem vai sofrer as consequências somos nós mesmos. Quando eu tenho consciência do porquê que eu tô me conectando com o portal, eu pode ter certeza que os benefícios são infinitamente maiores, tá? Mas quando a gente se coloca nesse lugar de servir, não nesse lugar de querer, de interesse pessoal, tá bom? Os portais e a numerologia. Agora a gente chegou na parte maravilhosa. Bom, a numerologia é o estudo dos números. Quais são as energias, as frequências desses números? O que eles emanam pra gente? E aí a numerologia tem vários tipos, gente. Dentre elas, as mais famosas, tem a pitagórica e tem a cabalística. A cabala a gente já sabe que vem de um estudo milenar. E aí tem a pitagórica, sim, de Pitágoras, aquele matemático maravilhoso. Ele começou a estudar os números e ele pegou sim uma base da numerologia cabalística e ele refez, né? Ele reformulou e através das experiências dele, ele criou a numerologia pitagórica. Existe uma treta aí, né, entre o que é certo e o que é errado, qual é a melhor. E, gente, na boa, quando a gente fala de assunto holístico, não existe melhor ou pior. Existe aquilo que bate com a gente. Tem gente que vai sim precisar da numerologia cabalística e tem gente que vai sim precisar da numerologia pitagórica. E tá tudo bem, é egrégora, é energia. E no final das contas, o significado desses números são os mesmos. A energia emanada é a mesma. O que diferencia uma da outra é o tipo de cálculo, é a fórmula da tabela. E até aí, é até onde eu entendo, tá, gente? Por favor, que se você é numerólogo, numeróloga, se você é cabalístico, se você é pitagórico, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente fazer. A ideia desse vídeo é a gente trocar essa ideia e aprender junto, tá? Mas pelo que eu sei, pelo que eu li, é isso. É uma diferença na forma de calcular, é alguns pontos de divergências, mas os números, que é o mais importante, a gente tem uma matriz, a gente tem uma energia matriz sobre aquele número. E a gente vai entender agora a energia deles, porque aí, amor, quando você assistir esse vídeo, você vai entender que todos os portais, do 1 do 1 ao 12 do 12, você vai entender qual energia você deve se conectar, tá bom? Bora! Portal 1 do 1. Ele vai falar de inícios, individualidade e independência. Ele vai trazer a energia do eu. Aí sim, se eu tô querendo uma independência, se eu tô... São os interesses de vamos vamos elevar a humanidade, com isso eu também quero melhorar, eu quero trazer a minha jornada, eu quero trazer mais conhecimento para minha vida, eu quero olhar mais para mim, eu quero iniciar coisas. Número 1, portal 1 do 1. Se conectem com este número, tá? E detalhe, quando tem o dia do ano, a energia tá potencializada, mas você pode se conectar qualquer dia que você quiser, tá bom? A energia do número 2 fala de relações, parcerias e da cooperação. Enquanto um fala do eu, o 2 fala do nós. E traz essa coisa mais de comunidade, traz essa coisa da cooperação, traz as relações, sejam íntimas, sejam afetivas, sejam de trabalho, sejam familiares, sejam de amizade. É entre eu e o outro, é a relação, tá? O número 3 fala da expressão, da comunicação e da criatividade. Então o número 3, ele vai trazer a força da expressão, a força da oratória, como a gente pode expressar com clareza aquilo que se quer, né? Como a gente pode ter uma persuasão que eleve as outras pessoas, que edifiquem as outras pessoas. O portal número 4, estabilidade, estrutura e organização. O 4 são os 4 pilares para se levantar um edifício. Então a gente tá falando aí sim da gente trazer uma... Gente, tá muito calor aqui.
A gente tá falando, sim, da gente botar a casa em ordem, da gente estruturar as coisas, tá? E trazer uma estabilidade, uma energia de estabilidade também. Portal número 5 traz a flexibilidade para as mudanças, ou seja, é a metade, quase a metade da jornada. Então, é um número meio desafiador, mas ele flexibiliza as coisas para uma transformação. Portal 6, número 6, traz a harmonia e o cuidado. E é o portal 6 que fala muito da saúde física também, tá? Portal 7 fala da espiritualidade e do autoconhecimento. O 7 é um número sagrado e a gente sabe disso. Então, Deus criou o mundo em 7 dias, né? O 7 aparece muitas vezes na Bíblia, assim como o 12, que a gente já vai chegar lá. Mas, na história, né, do cristianismo, isso em outras religiões, o 7 também tem uma força espiritual muito grande. Resumindo, não é sobre cristianismo ou sobre religiões, é sobre espiritualidade, né? Então a gente está falando sobre um número que abre um portal para a espiritualidade e o autoconhecimento, como crescimento também. Número 8 traz abundância, dinheiro, carreira, poder também. É um número de abundância. 8 é maravilhoso, é fartura, é abundância, é prosperidade, é tudo que é muito, sabe? É sucesso de carreira também. O número 9 fala das finalizações de ciclos, fala da espiritualidade universalista e do autoconhecimento e também dos estudos. O número 9, ele traz aí, tá um passo do 10. O 9 é o último número, que é 1. Né? Depois vem o 10, que são 2 números, se soma e volta para a unidade. Então, o 9 é o último da jornada, então ele encerra ciclos, tá? O número 10, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, é a soma do 1 mais o 0, que dá 1, que traz a autoconfiança e a liderança, porque a gente volta com a energia do portal 1, que são os inícios, a individualidade e a independência. Portal 11, né, 11 do 11, horas, né, muito famoso esse número pra gente ver, era 11, né? A gente tá falando aí de um número mestre na numerologia, tá? E esse número tá ligado ao servir, ao a gente ser exemplo, à nossa intuição e a gente trazer uma percepção de ajuda, de humanidade, para as pessoas, para o mundo, inclusive, tá? O número 12, ele é a soma do 1 mais 2 que dá o 3. A gente tá falando do poder da expressão, né? O poder da persuasão. E aqui a gente tá falando de uma comunicação referente à empatia e à elevação espiritual. 12 signos, 12 casas zodiacais, 12 apóstolos, 12 meses. A gente tem o número 12 aí, que traz essa coisa, a força da expressão que a gente tem, mas aqui no número 12 é através da generosidade, é através da espiritualidade, é através da edificação. É um número muito bonito. E aí, vocês gostaram? Calma que agora a gente vai entender o que a gente pode fazer num dia de portal. Bora lá, o que fazer num dia de portal? A primeira coisa, ou quando a gente for se comunicar com um portal, né? A primeira coisa é a gente lembrar que a gente precisa levar a nossa energia pra gente abrir esta fenda, tá bom? Não esquece o que eu falei. Bom, se conecta com a essência do número e se abra para receber a energia de luz, tá? Trabalhe seus pensamentos versus sentimentos versus o seu terceiro olho para receber estes insights. A Mana tá meio Beyoncé, os cabelos voando, porque eu tive que ligar o ventilador aqui, minha gente. A vida é sobre isso, tá bom? Não são datas para grandes rituais, tá, gente? Aqui é o que a gente não deve fazer. Ritual de interesse pessoal, a gente ficar pedindo coisa para a espiritualidade, lembrando, claro que a gente vai pedir, óbvio que a gente vai entrar nessa energia, mas quando a gente faz isso, é a gente querendo pra gente e pro outro. É sempre lembrando que é um poder maior. Tá? Tipo assim, eu quero comprar uma capa de almofada. Não, não é para isso que serve um portal espiritual. O portal espiritual energético, ele serve para elevar a tua energia, para te deixar grande, para te trazer discernimento, paz de espírito, centramento, elevação, tá? Então, toma cuidado com os rituais. Para quem acredita e faz nas suas boas intenções, é isso, tá lindo, tá? Isso aqui não é sobre certo ou errado. Os portais podem trazer paz, harmonia, intuição e direcionamento pra gente. E essa é a intenção de um portal, tá, gente?
Os portais são muito associados também à numerologia angelical, né? A gente fala, estou vendo horas iguais, tem um número que está me perseguindo. As sincronicidades da vida vai ativando a gente para esses portais. Os portais não necessariamente eles estão vinculados somente aos números. Eu acho que tudo é oráculo. O que é um oráculo? É o que me traz uma percepção, uma resposta que faz muito sentido para mim. É um evento sincrônico que traz uma concordância com a minha alma, onde eu sinto que aquilo bateu. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma leitura de tarô. Uma leitura de tarô, ela pode te levar, né? É uma projeção de energia ali. É um portal que é aberto. Então, independente de número, lembra que tudo pode ser um portal. Os nossos sonhos, o sonho é o maior portal que existe. Pra gente entender o nosso inconsciente, pra gente entender como que tá a nossa saúde mental, pra gente entender como que tá a nossa sensibilidade, a nossa intuição, a nossa clarividência, seja o que for, tá bom? Então é importante que, antes de qualquer coisa, a gente observe que Deus, o universo, em sua infinita bondade, se conecta com a gente o tempo todo. O tempo todo a gente está recebendo sinais de Deus para a nossa vida. Seja o nome que você der, eu chamo de Deus, tá? E tá tudo bem. Então, eu acredito que esse plano maior, essa consciência maior, esse todo, tem um amor tão grande por nós, que o tempo todo a gente está sendo guiado. Então, amores, não se esqueça que, independente do número, portais energéticos acontecem em dias simples, no nosso cotidiano, numa música que a gente ouve, num livro que a gente lê, numa conversa com um amigo, numa palavra, numa bíblia, num tarô, seja lá o que for, tem respostas que vêm pra gente porque elas estão sim conectadas com uma fenda espiritual. Então, eu espero muito, muito, muito. Vocês me pediram muito para que eu gravasse esse vídeo. Não deixe de deixar teu like, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário aqui pra Mana. De uma forma muito simples, vocês sabem que esse canal é sobre isso, é sobre a gente simplificar e não trazer termos muito didáticos e... Não, aqui é uma conversa de amigo, tanto que, pega seu café aí, senta, entendeu? Uma jornada de aprendizado juntos. Como vocês me pediram muito quando eu falei de portal, eu trouxe aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham entendido a essência desse vídeo e que vocês tenham gostado. Se você gostou, conta aqui pra mim o que foi que você achou. Ó, beijo no core, a gente se vê aí no próximo vídeo.